Temperatura, escala de temperatura. Não é só graus Celsius que temos no mundo, né? A gente tem Fahrenheit, muito usado nos Estados Unidos, e temos graus Kelvin, grau Kelvin usado extremamente e exclusivamente no mundo da ciência, né? Imagina, um cara tá fazendo um teste na Alemanha, o outro tá fazendo nos Estados Unidos, e aí qual é a temperatura? Um fala 40 graus, só que ele tá achando que é Celsius, e o outro vai estar achando que é Fahrenheit. E aí vai dar erro. Então vamos aprender a fazer essas conversões de escala de temperatura. Bom, antes de a gente falar sobre temperatura e conversão da temperatura, primeiro a gente tem que diferenciar o que é temperatura e o que é calor. Parece igual, mas não é. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Às vezes a gente aprendeu isso quando era mais novo, né? Quando as moléculas estão no estado sólido, elas estão todas juntinhas, presas ali. Quando ele vai para o estado líquido, elas começam a ter um pouco de espaço e andar entre elas. Quando já está no estado gasoso, as moléculas já estão bem mais afastadas e bem mais espalhadas. Então, é esse grau de agitação, né, de perto. Quando está no sólido, elas agitam menos e no gás elas agitam mais. Isso é o que vai definir a questão também de temperatura, certo? Calor é fluxo de energia de um corpo para o outro, tá? Por isso que a gente sente coisas mais frias e coisas mais quentes. Isso é o fluxo de energia. Calor, inclusive, é uma energia medida em joules. Se você não viu isso ainda, você ainda vai ver mais pra frente. Beleza? Vamos falar então sobre as conversões. A gente tem 3 principais temperaturas, certo? Graus Celsius, graus Fahrenheit e graus Kelvin. O que é muito importante saber? As extremidades. A gente sempre vai se basear no ponto de ebulição e no ponto de vaporização. Então, em graus Celsius, a gente tem 0 a 100, Fahrenheit 32 e 212 e o grau Kelvin de 273 até 373. Recapitulando o que eu tinha falado lá no início do vídeo. Celsius é, em geral, né, o que a gente mais usa no planeta. Fahrenheit é usado exclusivamente nos Estados Unidos. Não me pergunte por que eles gostam de ser chatos, né? E o grau Kelvin foi criado justamente por conta dessa diferença. Imagina você, tem cientistas calculando alguma coisa, né, um estudo muito sério, e eles têm que fazer alguns testes, e os testes são baseados, às vezes, em condições de temperatura e pressão. E aí o cientista dos Estados Unidos, ele vai fazer, gente, eu vou fazer um teste aqui na pressão de um ATM, em 100 Fahrenheit, ou em 100 graus. Mas, às vezes, ele esquece de falar que é 100 graus Fahrenheit. E aí, quando, por exemplo, os pesquisadores na Europa ou aqui mesmo na América do Sul vão entender que 100 graus é 100 graus Celsius. E aí vai dar erro, né? Porque 100 graus Celsius não são 100 graus Fahrenheit. Então, o Kelvin foi usado justamente para isso, para unificar o mundo científico em uma escala termométrica, tá? Tanto é que muitas fórmulas que a gente usa, a gente precisa passar para grau Kelvin, senão não dá certo. Tem constantes que são baseadas também em grau Kelvin. A conversão é muito simples. Você pode decorar a formulinha que eu já coloquei aqui. Temperatura em graus Celsius sobre 5 é a Fahrenheit menos 32 sobre 9. E aí você multiplica cruzado e vai achar, né? Então, por exemplo, eu quero saber quanto que é, 30 graus Celsius em Fahrenheit. Aí você vai colocar o 30 aqui e vai fazer a continha. Kelvin para Celsius é bem mais tranquilo. É Celsius mais 273. Por quê? Porque aí tanto a escala de Celsius e Kelvin, se você reparar, elas são divididas em 100 unidades, né? 273 até 373 são 100 unidades. E graus Celsius também, 0 a 100. O Fahrenheit não, porque o Fahrenheit é chato. Isso também é um ponto importante quando a gente fala em questão de variação. A variação em graus Celsius é igual à variação em grau Kelvin. Então, se você está usando uma fórmula, ele está usando variação de temperatura, você não necessariamente precisa passar para grau Kelvin, porque a variação de Celsius é igual ao Kelvin, tá? Se fosse Fahrenheit, aí não, você teria que converter e achar essa variação direitinho. Agora, se não for variação, você tem que converter. Agora, a questão de variação do Kelvin para o Celsius em relação ao Fahrenheit, a gente ainda tem que dividir por 9. E aí isso aqui é tudo por 5. É igual essa daqui, né? Os denominadores são os mesmos. Se a gente parar para pensar, F menos 32 é uma variação de temperatura, né? Uma temperatura menos a outra. Então, quando a gente está relacionando
com graus Celsius e Fahrenheit, a gente tem que fazer esta fórmula daqui, tá? Delta C sobre 5 é igual a delta F sobre 9, ok? Se a gente está relacionando só Celsius e Kelvin, a gente iguala um com o outro. Belezinha? É muito tranquilo esse início. O que costuma dar chabu às vezes, é o que eu já vou apagar aqui pra gente ter espaço, é quando as questões colocam escalas aleatórias, escalas diferentes, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma escala, eu vou comparar a escala Celsius, que é 100 e 0, com uma escala X, que a gente não sabe, que foi criado por muitas coisas. E sei lá, aqui é 30 e aqui é 70, os extremos. E aí eu vou querer saber qual é a temperatura em grau X que equivale a 50 graus Celsius. Nessa hora, a gente vai precisar usar o método do orelhinha e o orelhão. O método orelhinha e orelhão, ele é exatamente isso daqui. Se você esquece a fórmula, você pode usar o método orelhinha e orelhão nas escalas de Celsius e Fahrenheit, que vai cair na mesma fórmula. E eu vou provar para você agora. O que é o método orelhinha e orelhão? A gente vai fazer diferenças de temperatura, tá? Então eu vou olhar aqui, ó, para a escala do Celsius. Eu vou fazer 50 menos 0 sobre 100 menos 0. Então é o orelhinha, orelhão. Então 50 menos 0 sobre 100 menos 0. Isso vai ser igual ao orelhinho, orelhão do gráfico X. X menos 30 sobre 70 menos 30. X menos 30 sobre 70 menos 30. É só isso. Isso aqui a gente pode até calcular. Vai dar 50 por 100 igual a x menos 30 por 40, certo? Eu vou cortar esses zeros aqui, que eu posso simplificar. O 5 com 10 também. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, 2x multiplicando cruzado agora. 2x menos 60 é igual a 40. 2x é igual a 40 mais 60, que vai dar 100. X vai ser 100 sobre 2, que olha que maluco, vai dar 50 graus X também. Não foi proposital, tá? Isso foi pura coincidência. Mas se a gente fizer essa mesmo método orelhinho-orelhão para o Fahrenheit, para o Celsius, vamos testar, vai cair na mesma fórmula. Então, 30 menos 0 sobre 100 menos 0, né? Então é o orelhinha e o orelhão, igual F menos 32 sobre 212 menos 32. Ah, Marina, 212 menos 32 não vai dar 9. É porque essa parte daqui já está bem simplificada, tá bem? Mas é a mesma ideia. Pega uma questão agora, nesse método, para você tentar resolver pelo método orelhinho-orelhão. Vai sair. Vai arrasar. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Um beijo e até a próxima aula.